Olá, boa noite. Estamos aqui após uma semana. Passa rápido, né, meus irmãos? Que bom, que alegria estarmos novamente aqui, juntos, reunidos, para mais um aprendizado. Hoje, como todas as sextas-feiras, às 8 horas, nós nos reunimos para aprender um pouco mais sobre o livro Jesus no Lar. Foi escrito por Chico Xavier, psicografado, não é? E o espírito Neio Lúcio foi quem ditou este grandioso livro. Boa noite, Gladys, seja bem-vinda, muito bom ter você aqui conosco, um prazer muito grande. E esta noite nós vamos ter uma convidada, com muito prazer nós vamos recebê-la. Oi, Sirlene, boa noite, seja bem-vinda. Muito bom estar aqui novamente com esses irmãos, essas irmãs, é com muita alegria. E eu não posso me atrasar hoje, de jeito nenhum, porque tem alguém nos esperando para chegar. Mas antes de convidá-la para que ela se aproxime de nós, eu vou ler uma frase do livro do Chico, que foi escrito por Carlos Bacelli, toda a semana. A nossa amiga já está chegando, já está aqui me acenando. Então, já que ela aqui está, a partir de já. Vamos ver a nossa irmã. Olá! Olá, tudo bom? Tudo, graças a Deus. Boa noite. Boa Tá noite. me ouvindo direitinho? Estou sim. Que bom. E você está me ouvindo? Sim, eu estou ouvindo ótimo, tá bem, tá maravilhoso. Ai, que bom, que bom. Então, eu já ia começar a ler o texto de Chico Xavier. Nenhuma atividade do bem é insignificante. As mais altas árvores são oriundas de minúsculas sementes. A repercussão da prática do bem é inimaginável. Para servir a Deus, ninguém necessita sair do seu próprio lugar ou reivindicar condições diferentes daqueles que possuem. É apenas uma frase para a gente refletir bastante. Normalmente, no final, eu volto com essa frase, porque ela é escolhida ao acaso. Como o acaso não existe, sempre tem algo a ver com aquilo que nós vamos falar hoje e aprender um pouco nesta noite. Então, eu quero, em primeiro lugar, te agradecer por estar conosco. É um prazer muito grande. E aí eu quero que você se apresente. Diga quem você é, onde você trabalha, como é que é. Fique à vontade. A vontade de mim. Boa noite a todos, né? Eu quero também agradecer a você e a vocês, né? Essência Espírita, por ter me convidado, né, para esse momento. Meu nome é Silvana, né? Sou aqui de Teresina, no Piauí. Sou colaboradora do Centro Espírita Joca Vieira. Sou professora, trabalho com crianças, gosto de ler, gosto de teatro, enfim. Estou envolvida também com jovens na Casa Espírita. E essa é a caminhada de todos nós, né? É um trabalho na seara de Jesus e é um trabalho mesmo no dia a dia, né, lidando com as pessoas. É isso. Que bom, que bom. É sempre um prazer lidar com o ser humano, não é? É sempre muito gratificante para nós. Eu também gosto de estar em contato com pessoas. É muito bom, é muito bom. Agora a gente faz contato com os encarnados e com os desencarnados, não é? Exatamente.
Mas isso é muito bom, porque eles nos ensinam muito, ensinam-nos demais. Jucimara, boa noite, seja bem-vinda. Deixa eu me colocar aqui nesse local que eu não estou me achando. Uhum. Aqui, deixa eu colocar. Achei. Duas, três coisas ao mesmo tempo, então a gente fica meio perdida. Silvana, eu já vou pedir agora no início para você, se você aceita, fazer a nossa prece já no final. Isso quando a gente for terminando, né? Certo, tudo bem, sem problemas. Bom, eu já falei antes de você entrar, eu já falei sobre o nosso livro, É Jesus no Lar. Sim, certo. Este livro nós estamos seguindo, né, todas essas lições que chegam até nós, que são maravilhosas, e hoje é a lição de número 9, O Mensageiro do Amor. Você prefere ir lendo para a gente ir comentando? Isso, pode ser, eu começo, aí você intercala com alguma parte. Sim, Né? sim. Eu queria começar, né, falando do livro, inclusive eu fui atrás também desse livro, para me tê-lo, né, porque eu achei muito interessante, né, eu estava lendo, aí eu fui atrás e consegui aqui em Teresina, comprei o livro. Então, o livro, né, é uma outra edição, mas é o mesmo, né, Jesus no Lar. Sim. Então, ele fala aqui, no prefácio do livro, já bem no início ele fala, né, é colocado algumas abordagens, porque eu vou comentar um pouquinho do início, para que a gente volte lá para a nossa mensagem 9, que é interessante Ótimo. também. Então, Fique aqui no começo, no prefácio, tem alguns pontos que eu achei interessante e que é importante a gente falar, porque tem a ver com o tema, tem a ver com o momento. Então, aqui ele diz assim: para a generosidade dos estudiosos, o Cristo permanece tão somente situado na história, modificando o curso dos acontecimentos políticos do mundo. Para a maioria dos teólogos, é simples objeto de estudo nas letras sagradas, imprimindo novo rumo às interpretações da fé. Para os filósofos, é o centro das polêmicas infindáveis para as multidões. Os crentes inertes é o benfeitor providencial nas crises inquietantes da vida humana. Então, para cada representante aqui do momento, por exemplo, os filósofos, os teólogos e os crentes, eles tinham essa percepção de Jesus na época, né? Eles colocavam isso na época. E o que me chamou a atenção é essa parte aqui, nessa folha introdutória aqui do livro, que diz assim: todavia, quando o homem percebe a grandeza da boa nova, compreende que o mestre não é apenas um reformador da civilização, o legislador da crença, o condutor do raciocínio, ou doador das facilidades terrestres, mas também, acima de tudo, isso é que é importante, o renovador da vida de cada um de nós. Então, como ele é importante, né? Como ele foi importante, continua sendo ainda importante para todos nós. Então, o livro já começa nos apresentando essa importância dele, né? Desse ser maior que veio, que contribuiu e que ainda permanece conosco em espírito, mas permanece nos fortalecendo, né? Sim. E aí, mais na frente, ele fala: atingindo esses atos de entendimento, a criatura ama o templo em que lhe orienta o modo de ser. Contudo, não se restringe às reuniões convencionais, mas às manifestações adorativas. E sim, traz o amigo celeste no santuário familiar. Então, ele já começa a falar da grande importância do evangelho no lar, né? Que é a questão da gente fazer aquele ato simbólico de estar só cultuando, né? Isso aí, o que importa mesmo quando nós estamos... Naquela época, era essa visão muito grande, né? O que importa para nós mesmos, na realidade, é termos o Evangelho no lar vivo nas nossas vidas. É porque é com o Evangelho no lar que nós vamos conseguir a seiva maior do equilíbrio da família, do equilíbrio não só da nossa, mas de todos aqueles que estão à nossa volta, né? De todos aqueles que constroem a nossa volta.
É um santuário, ele coloca aqui como um santuário familiar. E mais na frente ele fala, quando o evangelho penetra no lar, o coração abre mais facilmente a porta do mestre divino. Olha que coisa linda que ele nos coloca aqui nessa parte introdutória do livro, né? É uma reflexão muito importante quando ele diz isso, penetra no lar, o coração abre mais facilmente a porta ao mestre divino. Então, quando nós edificamos, Simão Pedro, ele abriu as portas de sua casa para que Jesus pudesse estar lá, hospedado. E lá Sim. Jesus falava com todos eles, né? Coisas da vida diária. E Jesus pegava todos aqueles ensinamentos e colocava como parábolas e conversava com aqueles homens, que é o que nós vamos conversar mais na frente nessa mensagem 9 que vamos falar. E aí ele nos fala dessa abordagem maravilhosa e diz, hoje, que quase 20 séculos são da decorrência sobre essas primícias da Boa Nova, o domicílio de Simão se transformou no mundo inteiro. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que todos nós, né, estamos celebrando esse evangelho no lar. O mundo inteiro, daquele século até agora, nós continuamos fazendo isso. Pelo menos na minha casa eu faço. Né? Toda quarta-feira tem um evangelho que é feito. Essa celebração familiar, esse santuário, ele é aberto e a gente conversa sobre ele, sobre a sua mensagem, nos fortalecendo a cada dia. E é isso, essa primeira parte era isso que eu gostaria de enfatizar. Não sei, Neuza, se você quer comentar alguma coisa. Então, o nosso primeiro contato que tivemos, né, foi 21 de janeiro, foi exatamente a introdução que nós usamos, porque ela é muito importante. E nós sabemos, pela espiritualidade, que quando um lar faz o evangelho no lar, uma família faz o evangelho no lar, ou mesmo uma pessoa, dizem que de lá onde eles estão, eles conseguem visualizar com mais facilidade aquele lar, para que ele possa atingir os objetivos que aqueles irmãos, porventura, estejam passando naquele momento. Então, é muito importante, muito importante, muito bom. Exatamente. Bem e aí colocado. nós vamos aqui para a mensagem da obra, né? Sobre o portador dessa grande mensagem, que é o autor do próprio livro que foi psicografado, né, por Chico Xavier, mas é de Neo Lúcio. Então nós vamos começar a ler, né, um pouquinho sobre, e hoje é o item 9, né, que é o mensageiro do amor. Então ele começa assim, eu vou falando aos poucos, pausadamente, para que a gente possa entender melhor. Falava-se na reunião a respeito da preponderância dos sábios na terra, quando Jesus tomou a palavra e contou sereno e simples. Aqui está falando, ó, preponderância, a importância, né, que se dá, o peso maior que se dá aos sábios na terra. Essa palavra seguinte quer dizer isso. E aí ele começa, há muitos anos, quando o mundo perigava em calamidades, crises de ignorância e perversidade, o poderoso Pai enviou-lhe um mensageiro da ciência, com a missão de entregar-lhe gloriosa mensagem de vida eterna. Tomando forma nos círculos da carne, o esclarecido obreiro fez-se professor e, sumamente interessado em letras, apaixonou-se exclusivamente pelas obras da inteligência, afastando-se enojado da multidão inconsciente e declarando que vivia numa vanguarda luminosa, inacessível à compreensão das pessoas comuns. Então aí ele cita, né, esse sábio, né, que ele colocou para que pudesse. E a gente vai observando essas características de cada um. Né? Nós vamos lendo e vamos observando. Nós vamos fazer a leitura de mais um e a gente comenta mais um pouco. Observando-os incapaz de atender aos compromissos assumidos, o Senhor compassivo providenciou a viagem de outro portador da ciência, que, decorrido alguns tempos, transformou-se em médico admirado. O novo arauto da providência refugiou-se numa sala de ervas e beberagens, interessando-se tão somente pelo contato com enfermos
importantes, habilitados à concessão de grandes recompensas, afirmando que a plebe era demasiado mesquinha para cativar-lhe a intenção. Então, nós observamos que Jesus coloca esses dois exemplos para nos mostrar o quê? Né? Para nos mostrar o quê? O orgulho dos dois, né? Dessas duas pessoas, dessas duas pessoas que, por mais que sejam sábios, não souberam trabalhar, né, esse sentimento que Jesus estava querendo, né? Vamos colocar, continuou a contar para todos aqueles. Então, Jesus, naquela época, quando eles se reuniam na casa de Simão Pedro, eles falavam sobre coisas da vida, coisas diárias da época. E ele ia citando exemplos, né, de fatos corriqueiros da vida dos pescadores, que eram pescadores que se reuniam, e eles ficavam atentos à mensagem que Jesus contava, às histórias que Jesus contava. Né? Eles ficavam atentos e Jesus puxava deles todas as vezes para que eles pudessem compreender o verdadeiro sentido da nossa presença aqui nesse mundo. Qual era o significado de estarmos aqui? O porquê que Jesus relacionava todos esses profissionais, todas essas pessoas com essas profissões na época. Aí nós falamos lá da imprudência, né? A imprudência daquele peso maior, né? Por que ter tantas profissões e não ter a simplicidade e o amor de Jesus? Então, continuando aqui. O Todo-Poderoso determinou, então, a vinda de outro emissário da ciência, que se converteu em guerreiro célebre. Usou a espada do cálculo com mestria, pôs-se à ilharga de homens estudiosos e vingativos, afastando-se dos humildes e dos pobres. Afirmava que a única finalidade do povo era de salientar a glória dos dominadores sanguinolentos, né? Era a guerra, né? Dizia que as pessoas não se interessavam, as pessoas só queriam brigar, só queriam era lutar, né, na guerra, queriam só a vingança e buscando a própria morte. Aí ele continua falando. Consistrando com o insensato, o Senhor Supremo expediu outro missionário da ciência, que em breve fez-se primoroso artista. Isolou-se nos salões ricos e fartos, compondo músicas que embriagavam de prazer o coração dos homens provisoriamente felizes e aficionosos, que o populacho não lhe seduziu a sensibilidade que ele mesmo acreditava excessivamente avançada para seu tempo. Então, nós observamos aqui que são quatro profissões, né? Quatro, vamos supor dizer, seres que Jesus cita, né? Conta esse relato dessa mensagem, mostrando que cada um deles tem a sua magia, tem o seu dom, né? O dom do saber. Eu até relacionei aqui, eu até escrevi um pouco. Foi o professor, o médico, o guerreiro e o artista. Cada um desses quatro tem a sua magia, tem o seu dom do ensinar, o médico de dar vida, né? De construir, o guerreiro da luta, e o artista que, no caso, ele colocou da música, né? Que ele não se importava, se trancou. Pode ser o artista da pintura, mas no caso ele citou aqui da música, que se colocava, e ele servia só aqueles que poderia dar o luxo e o prazer. E aí nós vemos que aqui nós temos o que nesses quatro, né? É o orgulho, né? Que eles não se importavam muito com as pessoas da época, né? Eles deixavam de lado. E aí Deus vendo aquela colocação deles, né? O posicionamento de cada um, e cada um se justificava que o povo, uns se justificavam que o povo não lhe cabia, não lhe era bom, que aquelas pessoas daquela época não batiam com eles. Eu vou entrar numa linguagem mais, não se comungavam com eles. Outros já diziam que aquilo não era daquela época, né? De uma época mais à frente. E colocavam até essa palavra, o populacho, né? Não se sensibilizava com eles. Quer dizer, havia um distanciamento muito grande
deles com relação àquelas pessoas tão simples que estavam ali. Que a intenção, quando Deus colocou, a intenção era de fazer com que eles se sensibilizassem. E eles foram colocados de lado. E aí, prosseguindo, ele continua a falar. Aí ele vai dizendo: foi então que o excesso pai, preocupado com tantas negação, ordenou a vinda de um mensageiro do amor aos homens. Esse outro enviado enxergou todos os quatros da terra com imensa piedade. Compadeceu-se do professor, do médico, do guerreiro, do artista, tanto quanto se comoveu então a desventura e a selvageria da multidão. E, decidido a trabalhar em nome de Deus, transformou-se no servo diligente de todos. Olha aí o sentimento de amor. Mesmo sabendo que todos os outros não puderam dar essa contribuição para eles, para aquelas pessoas, mas ele se compadeceu deles. Viu que eles também eram necessitados desse amor maior e ele se compadeceu. Passou a agir em benefício geral, identificado com o povo que o viera servir, sabia desculpar imensamente, repetir 1000 vezes o mesmo esforço ou a mesma lição. Se era humilhado ou perseguido, buscava compreender na ofensa o desafio benéfico e a capacidade de se desdobrar-se na ação regeneradora, para testemunhar conhecimento à confiança do Pai que o enviara. Olha aí que coisa linda. Mesmo diante da situação em que ele se encontrava, que ele se colocou, de pessoas que tratavam ele mal, que eram com ingratidão, mas ele encontrava naquele momento, naquela ingratidão, naquelas injúrias, forças para cumprir o que foi destinado a ele. Né? O que ele foi destinado, o que o Pai destinou ele a fazer. Para amar sem reservas o seu irmão de luta. Em muita situação foi compelido a orar e pedir socorro do céu, perante as garras da calúnia e do sarcasmo que ele passava. Entretanto, entendia nas baixas manifestações da natureza humana dobrados motivos para consagrar-se com mais calor à melhoria dos companheiros animalizados, que ainda desconheciam a grandeza e a sublimidade do Pai benevolente que lhes dera o ser. Então, mesmo assim, ele conseguiu ver que os outros ainda não estavam prontos para ouvir aquela mensagem que ele trouxe, que era a mensagem de amor. Foi assim, fazendo-se o último de todos, que conseguiu acender a luz da fé renovadora e da bondade pura no coração das criaturas terrestres, elevando-as do mais alto nível, em plena vitória na divina missão de que foram investidos. Houve ligeira pausa na palavra doce do Messias, e ante a quietude que se fizera espontânea no ruído ambiente, de minutos antes, concluiu ele com expressivo acento na voz. Cultura e santificação representam forças inesperáveis da glória espiritual. A sabedoria e o amor são duas asas dos anjos que alcançaram o trono divino. Mas em toda parte, quem ama segue à frente daquele que simplesmente sabe. Então, meus irmãos, observem aqui nessa leitura belíssima, né? Essa mensagem de hoje é belíssima, que nos faz refletir, né, sobre essa mensagem que Jesus nos coloca aqui, né? Nos dizendo simplesmente que por mais que tenhamos, né, o que cada um de nós viemos com o compromisso de servir, né, de estarmos aqui reencarnados nesse mundo, já trazendo, todas essas mensagens estão postadas aqui nesse livro, foram colocadas, escritas no livro, nos remete a um contexto também atual. Podemos relacionar com situações do nosso dia a dia. Hoje, nós estamos passando por momentos delicados, aflitivos, né? Condições, nós sabemos que muitos estados do nosso país estão passando por momentos difíceis, né? As pessoas estão se sacrificando,
que por mais que estejamos dentro desse contexto de dificuldades, a gente precisa ter esperança, né? E aqui nos coloca, quando ele fala, e nos diz aqui já no finalzinho da leitura, que ele vai dizer que a sabedoria e o amor são duas asas dos anjos que alcançaram o trono divino, mas em toda parte, quem ama segue à frente daquele que simplesmente sabe. Então, o que ele quer nos dizer? Simplesmente que a gente precisa amar. Que o amor que a gente precisa dar ao outro, esse amor precisa ser puro. E que a ação do evangelho no lar, ela precisa ser viva, ela precisa estar viva. A gente precisa cultivar, e agora que precisamos mesmo, cultivar esse sentimento de amor, esse evangelho no lar, que precisa continuar vivo nas nossas vidas diariamente. Eu preciso diariamente estar cultivando o evangelho, as leituras evangélicas no meu lar, porque é o evangelho no lar que vai nos trazer o equilíbrio maior, que vai nos trazer a luz, que vai nos proporcionar essa vinda de Jesus nas nossas vidas. Eu vivenciar esse Jesus todos os dias na minha vida. E aí vocês podem dizer, mas Silvana, é tão difícil, mas não é impossível. A gente precisa ter essa fé, a gente precisa estar trabalhando essa fé em nossos corações, para que esse Jesus permaneça vivo em nossos lares. Porque 20 séculos atrás já se passaram, mas essas leituras, elas permanecem como se fossem atuais. Se nós fizermos uma relação desses profissionais, né? O professor hoje, como é que está essa ação desse professor? Ele colocou aqui, colocou os professores, todas essas profissões são profissões bem atuais, nossas, né? O professor, o médico, o guerreiro, pode ser o guerreiro das armas, pode ser o guerreiro que tem as armas, né? Que vai lá, que luta também, o artista que está aí, que a arte é a que traz a vida, né, para todos nós. A música é que contempla. E hoje em dia nós sabemos que a música, ela cura os enfermos. Aqui foi colocado numa situação, num contexto, na época de Jesus, naquela época de Jesus, como eu falei anteriormente. Que Jesus se reunia com os pescadores, e lá isso aqui foi uma reunião. E lá ele contava esse relato para eles, para que eles pudessem ver o quanto de orgulho tinha todos eles, mas que não precisava ter esse orgulho todo, basta ter o amor, a simplicidade, e com amor e simplicidade a gente consegue retribuir, ou então repassar os ensinamentos de Jesus. Você quer falar alguma coisa, Neuza? Sim, vamos falar um pouquinho. Vamos falar um pouquinho. Então, eu estava aqui pensando, né, nesses 4 personagens que Jesus citou, cada um dentro da sua profissão, mas todos eles, Jesus deixou bem claro o orgulho de cada um, como você já citou. E para que a gente possa ser um homem de bem, eu recorri aqui em Emmanuel, nesse texto do Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele fala do orgulho e da humildade, né? Que a gente tem que saber separar toda essa situação. Hoje está muito difícil porque nós ainda somos imperfeitos. Mas aqui Emmanuel diz assim, eu não vou ler todo, que não sejas arrogante do que sabes, porque todos eles foram arrogantes, usando aquilo que sabiam, porque só seria para as pessoas mais intelectuais, como eles julgavam, e que os pobres os simples de coração, não deveriam, né? Pois esse saber tem limites bem circunscritos no mundo que habitas. Então, tudo aquilo que sabemos, nós temos que usar de uma forma correta, e não apenas porque eu sei, é que eu sou mais que os outros, como Jesus cita nessa lição para nós, né? Aí aqui, mesmo supondo que és uma sumidade de inteligência deste globo, não tens nenhum direito de envaidecer-se com isso. Olha que frase importantíssima. Não, eu sei. Com quem você pensa que está falando, né? Como se diz. Exatamente. Mário Cortella fala. Então, se Deus, em seus desígnios, fez que nasceste num meio em que pudesses desenvolver sua inteligência, é que Ele quer que as uses para o bem de todos.
Então, nós temos que usar aquilo que sabemos aí nas 4 situações. Seja o professor, seja o artista, seja o médico e seja o guerreiro. Porque hoje nós ainda somos guerreiros. Nós não usamos arma, mas nós usamos muitas vezes palavras que ferem o outro. Exatamente. E situações que nós também, através do nosso desprezo, menosprezando aqueles que muitas vezes a gente não dá crédito a ele, né? E assim nós vamos usando, acreditando que a nossa inteligência é muito maior do que a do outro, e às vezes aquela pessoa em que nós não damos nenhum crédito, exatamente nos vai dar uma lição muito grandiosa, não é? Então, só para terminar aqui, é uma missão que te dá, quer dizer, quando ele sabe da nossa inteligência, ele nos dá uma missão, porque todos nós temos missões aqui para cumprir, cada uma do seu tamanho, cada uma de acordo com a sua condição. Então, aqui ele dá uma missão, pondo em tuas mãos o instrumento com o qual podes ajudar a desenvolver, por tua vez, as inteligências retardatárias e conduzi-los a Deus. E o texto continua aqui, e aí eu gostaria de lembrar que quando nós estamos no planejamento reencarnatório, nós fazemos várias situações em que nós colocamos para que seja como prova, ou mesmo como missão que nos é dada, mas lá sem o véu do esquecimento, né, e sem a máscara, nós vamos pedindo coisas e coisas, prometendo tudo, só que quando nós reencarnamos, estamos encarnados aqui, é aqui que nós vamos decidir se nós vamos fazer ou não. E essa situação Jesus conta exatamente, ele coloca, permite que aquele ser, um em cada época, né, são 4, e que eles vão naquela proposta, sim, aí vem o quinto. Então, esse quinto é exatamente, eu retratei este último como o próprio Jesus. Isso, exatamente. Olha o que ele diz, né? Ele fala exatamente aquilo que Jesus fez. Então, para que nós possamos ser como ele, nós precisamos ser um anjo, porque nós vamos alcançar a angelitude. Só que hoje nós não caminhamos com a inteligência, a parte intelectual e a moralidade junto. Por isso que nós somos anjos de uma asa só. Nós não conseguimos ter as duas ainda. Né? Então, nós precisamos fazer com que as nossas 2 asas andem juntas para que nós possamos nos abraçar. Porque com uma só a gente não consegue se abraçar. Então, esses exemplos de Jesus são simplesmente fantásticos. E eu acredito, até, viu, Silvana, que todas as nossas missões, nós temos que pegar o chapéu e colocar em nossas missões. Exatamente. Um grande aprendizado, não é? Isso, exatamente. Agora já falei bastante, pode falar. Quando você estava falando aí, eu estava aqui também fazendo uma reflexão do dia a dia, né? Do nosso dia a dia dentro por onde a gente passa, no trabalho, dentro da casa espírita, contato com as pessoas. Aí você estava justamente falando dessa questão da gente, muitas das vezes, estar numa condição, numa situação, numa posição, onde a gente às vezes age dessa forma. Né? Porque eu estou ali, eu sou detentor, eu sou aquele, eu sou tal. Então, que a gente possa, essa mensagem de hoje, essa leitura de hoje, do Mensageiro do Amor, é para a gente refletir justamente nisso. Porque a gente tem o saber, a gente tem o conhecimento, mas a gente não é detentor de tudo. E a gente também não pode estar se colocando como tal. Em algumas situações, muitos de nós, seres humanos, nos colocamos arrogantes, porque eu tenho uma posição a servir nesse mundo, né? Vamos supor, eu sou coronel, então eu ando por aí, mas eu sou coronel, eu sou juiz, mas se alguém me desafia fora da minha
do meu reduto de trabalho, mas eu saco o meu documento, eu saco uma arma e digo, eu sou coronel, eu mando também aqui, porque eu tenho um título no mundo da material, eu tenho um título disso aqui. Nós sabemos que fora do mundo, quando no plano espiritual, esse título não tem validade. O que vai valer lá são nossas ações que fizemos. Então, que a gente não possa usar o que a gente conseguiu aqui como essa arrogância, né, em ser arrogante para com os outros. Tanto é que Simão Pedro, a casa dele foi tida como uma casa de acolhimento de Jesus para o Evangelho no Lar. E muitos, quando Jesus realmente decidiu ir para a casa dele, muitos ficaram assim horrorizados. Mas, mestre, você é o tal, você não pode estar na casa desse homem. E Jesus simplesmente foi e todos foram, porque ele estava lá. Né? Ele foi para lá justamente para dar o exemplo para todos nós. E que onde o Evangelho de Jesus ele pode ser pregado, ensinado em qualquer ambiente. Né? Então, dizendo para todos nós que nós não devemos, em hipótese alguma, discriminar nosso irmão. Embora ele tenha, ou seja quem for, a gente não pode fazer essa discriminação. E se amar. E ele coloca no final do texto mesmo a questão do amor. Não adianta eu ter o saber, o conhecimento, se eu não sei amar. Né? Então, tudo isso fica praticamente assim perdido. Se perde porque eu não estou sabendo amar. Aí tem aquela música, ainda se eu falasse a língua dos homens. Então, essa música também, ela retrata muito isso. Se eu não sei amar, se eu não dou esse amor, como é que eu quero? Ou então, assim, no primeiro texto, eu estou sempre reportando ao primeiro texto desse livro. No primeiro texto ele mostra, se eu não abro a minha casa para o amor, como é que eu quero dar esse amor lá fora? Primeiro eu cultivo esse amor dentro do meu lar. Nessas 4 paredes que eu vivo, eu tenho que vivenciar esse grande amor de Jesus para que eu possa saber lá fora repartir, ou então doar aquilo que eu vivi na minha casa. O primeiro lugar que a gente tem que trabalhar é dentro do nosso lar. Por isso o Evangelho no Lar ele é importante. Esse trabalhar do Evangelho no Lar. Não maquinalmente, mas essa vivência mesmo. Eu ajudar meu irmão. Eu estou falando isso, mas eu estou trazendo essa mensagem de hoje. Eu quero até agradecer mais uma vez, porque isso está servindo, foi para mim, essa mensagem de hoje. Né? Aí eu fiquei pensando, eu vou dar um relato bem pessoal. Eu fiquei pensando hoje assim, meu Deus, a Neuza entrou em contato comigo tanto tempo. Então, aqui, isso tem toda uma mensagem não foi por acaso, é uma mensagem de Jesus, né, para todos nós, uma mensagem de Jesus que veio a nos trazer isso. Então, por que isso? Porque eu precisava ouvir, eu precisava ler essa mensagem, eu precisava conversar com todos vocês aqui hoje, para que eu pudesse também, talvez, me curar desse orgulho que talvez eu tenha, não. Com certeza todos nós temos, e a gente precisa estar trabalhando esse orgulho em nossos corações. Então, o Evangelho no Lar, ou então nos alertar para que a gente possa não esquecer o nosso Evangelho no Lar todos os dias, porque muitas das vezes a gente chega cansado, de muita tribulação, às vezes a gente está indisposto, não quer fazer, mas a gente tem que fazer, porque é nossa obrigação de estar cuidando do nosso lar, do nosso santuário familiar, é um santuário familiar nosso. Não é? Então, esse livro eu comprei até o livro porque eu achei lindo os textos, as mensagens, eu corri atrás. Quando você entra em contato comigo, eu já fui atrás do livro, porque eu preciso ter esse livro para me continuar essas leituras, para continuar vendo, porque é um alerta. Então, a mensagem o mensageiro do amor veio para me dizer assim, precisa-se trabalhar o orgulho, precisa-se estar atento à mensagem de Jesus nessa caminhada que nós estamos, descobrir esse amor que está guardado em nós e precisa ser partilhado no seio familiar. É buscarmos a cada dia essa reflexão de Jesus, quando ele coloca esse personagem, ele já fazia ele sempre contava e narrava as histórias de maneira alegórica, né? De maneira que eles pudessem compreender melhor, ele buscava aqueles elementos do dia a dia deles, contava e narrava. E buscava esmiuçar, né? No primeiro texto, lá como já foi lido por vocês, ele falava do tempo de cada um, né? Do tempo do homem da época, né? Do que fazer,
com aquilo que tem. Jesus ficou questionando, e aí? E aí eles ficavam dizendo, e o oleiro, o que é que faz? Ele ficava, por que ele fica? É como o professor faz. O professor, para ensinar, ele busca do aluno isso aí. E aí, o que você tem que fazer? Vai buscar o quê? O que você entendeu? Por que isso é assim? Então, essa caminhada de Jesus é isso. Jesus quer que a gente acorde para o amor, que a gente ame, que a gente trabalhe esse amor em nossos lares, com as pessoas que estão mais próximas. Eu reencarnei nessa família para que eu pudesse dar a minha parte para esses seres que estão aqui. E eu tenho que conseguir fazer isso. É isso que eu vou falar. Exatamente, o Evangelho no Lar é para que nós possamos nos unir mais àqueles que, porventura, foram nossos desafetos. E que hoje nós não sabemos, graças ao véu do esquecimento, estamos amando uns mais que os outros, mas pela afinidade também, exatamente aquele outro é que nós precisamos trazer para mais perto de nós, para exercitar exatamente o orgulho, para sermos mais humildes, ser mais pacienciosos, e não é muito fácil, mas ainda estamos. Mas já que você começou, deixa eu confessar uma coisa também. Nós estivemos, foi acho que em 2001, né? Em 2020, não tem certeza da data, mas o que importa não é a data. Então, quando eu pensei em convidar alguém, vinha você na minha cabeça. Eu só pensava, tem muitas pessoas. O primeiro foi o Aloísio, porque foi o Aloísio que conseguiu me convencer a estar aqui fazendo isso que nós estamos fazendo. Todas as sextas-feiras. Ele estimula a mim e tantas outras pessoas. E então, ele foi o primeiro convidado. Mas todas as vezes que eu pensava, quem eu vou convidar para... E o convidado vem só na última sexta-feira de cada mês, como eu já te disse. E então, vinha você na minha cabeça. Que coisa. Então, é assim, o caso não existe, né? E que bom que está dando tudo certo, que você está se sentindo bem, e que você nos passou várias reflexões, isso é muito importante. Só que agora eu tenho que te dar outra notícia. Nós temos que parar com a nossa fala até 10:50, porque se ultrapassarmos esse horário, eles nos cortam, porque eu não tenho tantos seguidores assim, que é tudo muito novo, e nós ainda temos que fazer a nossa prece, e às 9h entra a Natália e o Carlos, que o pessoal que está conosco hoje também segue. E depois, às 10h, vem a Daniele, que de segunda a quinta é o Aloísio, e na sexta a Daniele também está aqui conosco. E eu quero aproveitar e pedir a todos que estão presentes que hoje não deu para eu dar boa noite para todos, mas eu estou lendo todo mundo. É muito bom ter vocês aqui, né? Muitos amigos, muitas pessoas que a gente não via há muito tempo, mas que está aqui conosco. É um prazer muito grande. Então, a gente vai se engrandecendo. Eu gostaria que você desse a sua palavra final, em seguida a sua oração, para que a gente possa, não precisa ter muita pressa, que é 8:45. Finalizar, exatamente. Então, pode falar. Então, eu quero só agradecer, né? Foi muito bom, foi riquíssimo. E para você ver que tudo tem uma preparação, né? Hoje pela manhã eu já saí, fiquei o tempo inteiro no centro espírita resolvendo outras coisas e vim com o tempo para casa, passei a tarde toda em casa já me preparando para esse momento, né? Não ansiosa, mas lendo, pesquisando, me conectando, né? Para esse momento. Então eu quero só agradecer a oportunidade, agradecer a Jesus e que nós possamos estar, né? Futuramente, quem sabe, ter nossos encontros. Então vamos à nossa prece final. Eu só vou te interromper mais uma vez pelo seguinte.
Nós temos aqui uma lista de irmãos que pedem prece. Então, a gente tem que pedir para que todos, neste momento, eleve o pensamento nesses irmãos, que cada um já sabe, colocamos o nome aqui na tela, e em especial, eu gostaria de pedir uma oração, na hora que você estiver fazendo, que a espiritualidade melhor acolha um irmão nosso, daqui de Araraquara, da Casa de Caridade Ana Grossi. Ele era trabalhador, não sei se ele estava na presidência, se era vice, mas ele tinha um papel muito, muito envolvente nesse trabalho. E hoje ele voltou para o mundo espiritual. Rapaz novo ainda, mas já cumpriu a sua missão. Então, que ele possa ser acolhido pela espiritualidade. E aí eu te deixo, então, para fazer a nossa prece final. Quem quiser colocar um copo com água, fique à vontade. Isso. Então, vamos lá. Vamos fechar nossos olhos, agradecer a Jesus essa oportunidade de estar falando desse amor maravilhoso, esse amor que está vivo em nossos corações. Que essa oração e prece possa chegar a todos esses nomes que foram proferidos, que foram falados. Que eles recebam de ti, Jesus, a tua luz, o teu acolhimento. Mãe Maria, derrama a tua luz sobre esses irmãos, sobre todos nós. Que o Divino Mestre, o Deus Pai Todo-Poderoso, nos fortaleça, nos ilumine, hoje e sempre. Graças a Deus, graças a Jesus. Que assim seja. E aí eu agradeço mais uma vez. Né? Sim, foi colocado mais Isso. um nome pela Lúcia. Isso. Que ele receba também a luz de Jesus. Eu vou pedir e vai dar que tudo certo. a Lúcia coloque o nome todo dele, que a gente já coloca aqui na tela, para a gente continuar. Isso. Assim então, seja, gratidão a todos. Obrigada mais uma vez. Fiquem com Deus. Na próxima semana, nós teremos a lição número 10, que é o juiz reformado. Vai ser dia 1º de abril, é o dia da mentira, mas nós estaremos aqui de verdade. E eu também estarei acompanhando vocês. Ah, que bom, que alegria, muito bom. Todos aqueles que estiveram aqui conosco, que ainda estão, mas que já estamos nos despedindo, gratidão a todos. Estamos felizes por ter você aqui mais uma vez. E quem sabe a gente já marca mais um outro encontro e a gente vai tendo esse contato. Isso. Então, boa noite a todos. Boa noite. Tenham uma semana, um final de semana feliz, de paz, muito amor. E que o Mestre Jesus esteja sempre conosco, através dos seus mensageiros. Obrigada a todos, um beijo no coração. Tchau, beijo tchau. no coração. Tchau. Tchau, tchau.